pessoal, bora aprender matemática? E na aula de hoje veremos a fórmula dos juros compostos. Será parecido com o que nós fizemos naquele caso específico, só que aqui nós faremos para o caso geral. Inicialmente você tem um capital C, que eu estou indicando aqui pela letra C. Quanto de juros você vai receber por esse capital? É a taxa vezes o capital. Então, ao final do primeiro período, você vai ter um montante, que eu estou chamando aqui de M1, esse 1 está indicando que é o primeiro período, que será o que você tinha inicialmente, mais os juros daquele período, ou seja, C mais I vezes C. E se você colocar o C em evidência, você tem C vezes 1 mais I, onde esse I é a taxa. E no segundo período, quanto é que você tem? Inicialmente, você tem o M1. E quanto de juros você vai receber pelo M1? É a taxa vezes o M1. E qual será mesmo o montante no final? Será um M2, que será, no caso, M1 mais I vezes M1. Só que eu posso colocar o M1 em evidência. Então, fica M1, 1 mais I. Só que eu sei quanto é o M1 por esse outro caso aqui. Então, eu posso substituir e eu vou obter C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. E usando o que nós sabemos de potenciação, pode escrever como C vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Vamos para o terceiro período. Quando é que você vai ter? É o que restou lá no final do segundo período. Inicialmente, você vai ter um M2. Quanto vai receber de juros no terceiro período? Esse M2 vezes a taxa. Então, ao final do terceiro período, você vai ter um M3, que é um montante 3, que será o M2 mais o I, que é a taxa, vezes o M2. Colocando o M2 em evidência, você obtém 1 mais I. Só que eu sei quanto é o M2. É o capital vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Vezes esse 1 mais I. Que vai ser igual a quanto? C vezes 1 mais I elevado à terceira. E no final de N períodos, quanto você acha que vai ter? Vai ter um montante, MN, que será o capital vezes 1 mais a taxa elevado a N. E essa é a fórmula que vai nos dar o montante de um capital investido, uma taxa I, por N períodos. E se você pegar esses valores aqui, iniciais, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma PG de razão Q igual a 1 mais I. Lembra que nós estudamos sobre PG? E para deixar registrado, a fórmula que a gente vai usar em juros compostos é a seguinte. O montante será igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado a T. E para descobrir os juros, é só você fazer a subtração. O montante, que é o que você ficou no final, menos quanto você tinha inicialmente. Observe que aqui vai dar um pouquinho de trabalho a depender desses valores aqui, do I e do T. Mas se você tiver 3 desses valores, você consegue descobrir o quarto a partir dessa equação. Então, memorize e saibam aplicar. É provável que vocês precisem usar a calculadora, mas não tem problema. Na próxima aula, faremos exemplos que facilitarão um pouco o entendimento. Bons estudos, até lá!